Anunciamos a entrada de Sua Excelência, o senhor ministro Emanuel Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, acompanhados das seguintes autoridades que compõem a mesa de honra. Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira. Sua Excelência, o senhor ministro de Estado, Anderson Gustavo Torres, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua Excelência, o senhor doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Sua Excelência, o senhor doutor Ibanez Rocha, Governador do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor doutor José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho. E Sua Excelência, o senhor doutor Felipe Sarmento Cordeiro, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fará uso da palavra o senhor ministro Emanuel Pereira. Podemos sentar. Podemos sentar, presidente. Como é, Lilian? O senhor já começa. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu declaro aberta a sessão solene de ratificação de posse de Suas Excelências os senhores ministros Amaury Rodrigues Pinto Júnior e Alberto Bastos Balazeiro no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nomeados mediante decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do dia 19 de julho de 2021, e da senhora ministra Morgana de Almeida Richa, no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, nomeada mediante decreto do excelentíssimo senhor ministro, do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do dia 10 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial da União em 13 de dezembro de 2021. Eu declaro aberta também a sessão solene de posse de Sua Excelência o senhor desembargador Sérgio Pinto Martins, no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nomeado mediante decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do dia 20 de abril de 2022 e publicado no Diário Oficial da União em 25 de abril do mesmo ano. Eu convido Suas Excelências, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, a senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, o senhor ministro Renato de Lacerda Paiva e o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, para conduzirem Suas Excelências os senhores ministros Amaury Rodrigues Pinto Júnior, Alberto Bastos Balazeiro, a senhora ministra Morgana de Almeida Richa e o desembargador Sérgio Pinto Martins, respectivamente, aos seus lugares de bancada.
Aqui, presidente. Eles terminando, o ministro Luiz está aqui. Certo. Trazer mais gente para o ministro Alexandre Moraes está sozinho aqui. Isso. Eu convido todos os presentes a celebrar em posição respeitosa a execução do hino nacional, interpretado pelo quarteto da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal Cláudio Santoro, sob a regência do maestro Cláudio Cohen, e pelos músicos Marcos Bastos, Márcio da Costa e Rodolfo Borges. Eu convido Sua Excelência, o senhor ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, a ratificar o compromisso de posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Renovo o compromisso de desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Eu solicito ao senhor secretário-geral judiciário que proceda à leitura do termo de ratificação de posse, que será assinado por mim e pelo ministro empossado. Termo de ratificação de posse do excelentíssimo senhor Amaury Rodrigues Pinto Júnior no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2022, perante o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, presidente da Corte, compareceu para o ato de ratificação de posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o excelentíssimo senhor Amaury Rodrigues Pinto Júnior, nomeado mediante o decreto de 19 de julho do ano de 2021,
do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, de 20 de julho do ano de 2021, em vaga destinada à magistratura do trabalho de carreira, decorrente da aposentadoria do excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Atendidas as determinações regimentais e renovado o compromisso de bem servir, foi ratificado o ato de posse de Sua Excelência no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Para constar, eu, Valério Augusto Freitas do Carmo, secretário-geral judiciário, de ordem do excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal, lavrei o presente termo, que é assinado por Sua Excelência e pelo excelentíssimo senhor ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior. Declaro ratificada a posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Sua Excelência o senhor ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior. Convido Sua Excelência o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro a ratificar o compromisso de posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Renovo o compromisso de desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor secretário-geral judiciário que proceda à leitura do termo de ratificação de posse, que será assinado por mim e pelo ministro empossado. Termo de ratificação de posse do excelentíssimo senhor Alberto Bastos Balazeiro no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2022, perante o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, reunido em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, presidente da Corte, compareceu para o ato de ratificação de posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o excelentíssimo senhor Alberto Bastos Balazeiro, nomeado mediante o decreto de 19 de julho do ano de 2021, do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, de 20 de julho do ano de 2021, em vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho, decorrente da aposentadoria do excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira. Atendidas as determinações regimentais e renovado o compromisso de bem servir, foi ratificado o ato de posse de Sua Excelência no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Para constar, eu, Valério Augusto Freitas do Carmo, secretário-geral judiciário, de ordem do excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal, lavrei o presente termo, que é assinado por Sua Excelência e pelo excelentíssimo senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro. Depois me arranja uma caneta, viu? Você é outra. Tá? Declaro ratificada a posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Sua Excelência o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro. Convido Sua Excelência, a senhora ministra Morgana de Almeida Richa, a ratificar o compromisso de posse no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Renovo o compromisso de desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Eu solicito ao senhor secretário-geral, judiciário, que proceda à leitura do termo de ratificação de posse, que será assinado por mim e pela ministra empossada. Termo de ratificação de posse da excelentíssima senhora Morgana de Almeida Richa, no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2022, perante o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, presidente da Corte, compareceu para o ato de ratificação de posse no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a excelentíssima senhora Morgana de Almeida Richa, nomeada mediante o decreto de 10 de dezembro do ano de 2021, do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, de 13 de dezembro do ano de 2021, em vaga destinada à magistratura do trabalho de carreira, anteriormente ocupada pelo excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Atendidas as determinações regimentais e renovado o compromisso de bem servir, foi ratificado o ato de posse de Sua Excelência no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Para constar, eu, Valério Augusto Freitas do Carmo, secretário-geral judiciário, de ordem do excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal, lavrei o presente termo, que é assinado por Sua Excelência e pela excelentíssima senhora ministra Morgana de Almeida Richa. Declaro ratificada a posse no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Sua Excelência, senhora ministra Morgana de Almeida Richa. Esqueci. Parabéns. Antecipei um pouquinho antes da assinatura da declarei posse.
Ele disse que quem manda sou eu. Isso. Eu vou cuidar. Pronto. Morgana tá louca de... Morgana não tem cuidado do lado dela. E eu coloco os outros dois. Convido Sua Excelência, o senhor desembargador Sérgio Pinto Martins, para prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor secretário-geral judiciário que proceda à leitura do termo de posse, que será assinado por mim e pelo ministro empossado. Termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Pinto Martins, no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2022, perante o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, presidente da Corte, compareceu para o ato de posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho o excelentíssimo senhor Sérgio Pinto Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nomeado mediante o decreto de 20 de abril do ano de 2022, do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, de 25 de abril do ano de 2022, em vaga destinada à magistratura do trabalho de carreira, decorrente da aposentadoria do excelentíssimo senhor ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Atendidas as determinações legais e após prestar o compromisso de bem servir, Sua Excelência foi empossado no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Para constar, eu, Valério Augusto Freitas do Carmo, secretário-geral judiciário, de ordem do excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal, lavrei o presente termo, que é assinado por Sua Excelência e pelo empossando. Eu declaro... primeiro tem que assinar. Isso. Exatamente. Aqui assina bem. Pega a sua, eu vou ficar com a do presidente. Depois eu devolvo, viu, presidente? Declaro empossado no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Sua Excelência o senhor ministro Sérgio Pinto Martins. Neste momento,
Alberto Bastos Balazeiro, Amaury Rodrigues Pinto Júnior, Morgana de Almeida Richa e Sérgio Pinto Martins, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau do... Ah, que frio, gente. Muito bem. Para que esta solenidade fique marcada no coração dos nossos colegas recém-possados, que teve a presença de tão ilustres personagens nesta tarde e noite, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo para convidar o presidente, Tá bom. Sua Excelência, o presidente da Vocês podiam ter República, avisado antes. para que condecore os nossos empossados. Eu ficarei com o ministro Balazeiro, com o ministro Sérgio Martins e o presidente com
Pela tradição que impera nos tribunais superiores, não há discursos nesta ocasião. Sem receio de quebrar essa salutar tradição, que inclusive já quebrei, eu permito-me lembrar alguns traços das biografias dos ministros empossados. Eu quero cumprimentar, que não fiz no início, na abertura da solenidade, o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, sua excelência o senhor ministro Edson Fachin, sua excelência o senhor ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira. Sua Excelência, o senhor ministro de Estado, Anderson Gustavo Torres, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua Excelência, o senhor doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Sua Excelência, o senhor doutor Ibanez Rocha, Governador do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor doutor José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho. E Sua Excelência, o senhor doutor Felipe Sarmento Cordeiro, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, o TST, o Tribunal da Justiça Social, está em festa. Em tempos de retomada do crescimento econômico e da vida social de todos nós, também mais a alta corte do Judiciário Trabalhista se abre para o novo e para o futuro em verdadeiro processo de renovação. Assume a importância no retorno à normalidade de nossas atividades cotidianas, na expectativa de finalmente deixarmos para trás uma pandemia de proporção mundial. O Brasil e a Justiça do Trabalho estão mais do que nunca aliados em prol do bem comum. Sob essa perspectiva, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho revitaliza suas forças com a chegada de 4 novos ministros de diferentes regiões. Num país de dimensões continentais, o estímulo à pluralidade de pontos de vistas é combustível essencial para o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento social. E, nesse propósito, o ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, que assume a importante incumbência de suceder o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, aposentado em março de 2021, para além de representar a região sul, pois nascido em Curitiba, trouxe consigo vasto conhecimento adquirido ao longo de mais de 32 anos de judicatura trabalhista, exercidos no centro-oeste do Brasil, enquanto juiz e desembargador do trabalho. Sua Excelência atuou sucessivamente no âmbito dos tribunais regionais da 10ª e 24ª região, doutor em Direito do Trabalho, também é professor universitário nas cadeiras de Processo Civil e Processo do Trabalho, e desde 21 de junho passado já integra esta corte, cuja posse foi ratificada nesta solenidade. Por sua vez, o ministro Alberto Balazeiro, nascido em Salvador, Bahia,
e, portanto, representante da região Nordeste, veio enriquecer o tribunal com a vivência do Ministério Público do Trabalho, em vaga decorrente da aposentadoria do ministro João Batista Brito Pereira. Enquanto procurador do Trabalho, o mais novo ministro baiano desta corte oficiou nas unidades de Barreiras, Eunápolis e Feira de Santana. Assumiu a gerência nacional do projeto Alta Tensão, junto à Coordenadoria de Combate às Fraudes Trabalhistas e, mais recentemente, na qualidade de Procurador-Geral do Trabalho, exerceu a presidência do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho até sua posse nesta Corte, em 21 de junho de 2021, a qual foi igualmente ratificada na tarde e noite de hoje. Já representando a região Sul e representando também a Força da Mulher Brasileira, a ministra Morgana de Almeida Richa ascendeu ao Tribunal Superior do Trabalho em vaga deixada pelo saudoso ministro Valmir Oliveira da Costa. Natural da cidade de Toledo, no Paraná, a mais nova ministra desta Corte é magistrada de carreira e construiu sua trajetória profissional no sul do país, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. No decorrer de sua jornada, teve significativa atuação à frente das associações da magistratura em nível estadual e nacional, e também junto às escolas judiciais de formação de novos juízes. Passou a integrar a mais alta corte trabalhista em 22 de dezembro de 2021, cuja posse também foi ratificada nesta solenidade. Por fim, o ministro Sérgio Pinto Martins, original de São Paulo, empossado nesta solenidade, vem representar a magistratura trabalhista da região Sudeste, com vasto saber jurídico em direito do trabalho, sendo inclusive autor de diversos livros sobre a matéria. Também conta com aproximadamente 32 anos de judicatura, todos exercidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, onde foi diretor da Escola Judicial para a formação de novos juízes do trabalho. No último biênio, Sua Excelência ocupou ainda o cargo de corregedor regional, agregando de igual forma o conhecimento específico nesse campo. Como vimos, o TST, o Tribunal da Justiça Social, traz também em sua composição respeito à pluralidade, de modo que nesta solenidade de ratificação e posse temos a representação de praticamente todas as regiões do país. E o presidente Jair Messias Bolsonaro teve o cuidado, até quando nomeou, de verificar essa particularidade. Agradecido de poder contar com o entusiasmo e o saber jurídico dos novos ministros, os quais vêm somar forças em prol de um judiciário trabalhista mais célere e efetivo. Sinto-me honrado em recebê-los. Sejam todos bem-vindos ao Tribunal da Justiça Social. Neste momento, Suas Excelências, as senhoras ministras Dora Maria da Costa, vice-presidente do TST, e Maria Cristina Peduzzi, entregarão às senhoras Isabela de Castro Ramos, Karen Lemos Balazeiro, Márcia Boer e ao senhor José Richa Filho um buquê de flores pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho externa o seu júbilo e a sua cordial saudação de boas-vindas às digníssimas famílias dos ministros e ministra empossados.
presidente do TST e do CSJT agradece também a honrosa presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Suas Excelências, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Os senhores parlamentares, senador Nelsinho Trade, senador Carlos Portinho, deputada federal Celina Leão, deputado federal João Campos, deputado federal Celso Russomano, deputado federal General Peternelli, deputada federal Soraya Alencar dos Santos, a senhora Adriana representando o senador Eduardo Gomes, deputado Ricardo Barros, deputado Antônio Brito, deputado Vicente Cândido, os senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho, de ontem, de hoje e de sempre, os senhores conselheiros do Conselho Nacional da Justiça, de ontem, de hoje e de sempre, os senhores ministros de Estado, chefe da Secretaria do Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior, chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, advogado-geral da União, Dr. Bruno Bianco Leal, chefe de Gabinete Pessoal da Presidência da República, Dr. Pedro César Souza, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Dr. João Henrique Nascimento, vice-almirante Gilberto Santos Quer, pelo comando da Marinha, o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, o vice-subprocuradora da República, doutora Lindora Maria Araújo, a procuradora-geral do Ministério Público do DF Territórios, doutora Fabiana Costa Barreto, a procuradora-geral do Distrito Federal, doutora Ludmila Lovocati Galvão, o procurador-geral do Estado da Bahia, Dr. Paulo Moreno Carvalho, o senhor ministro Carlos Alberto Reis de Paula, vice-presidente da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, presidente da seccional OAB-DF, Dr. Délio Lins e Silva Júnior, na pessoa de quem cumprimentamos todos os advogados aqui presentes, o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador José Cruz Macedo, pela presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, desembargador Marcelo Mancilha, na pessoa de quem cumprimentamos todos os desembargadores e magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho. O senhor secretário nacional de Justiça, Dr. João Vicente Santini, o senhor secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Dr. Bruno Dalcomo, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras e das Procuradoras do Trabalho, Dr. José Antônio Vieira de Freitas Filho, o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Luiz Antônio Colucci, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juíza Renata Gil, o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, desembargador Marcelo Burraten, o senhor prefeito municipal de Salvador, Bruno Soares Reis, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, doutora Maria Cristina Capanema Tomás Belmonte, o presidente da Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longem, doutor Griecos Loureiro, diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, diretores de instituições financeiras, empresários e presidentes de entidades sindicais, o maestro Cláudio Cohen e demais integrantes do Quarteto de Cordas do Teatro Nacional, familiares e convidados dos empossados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário, profissionais de imprensa, senhoras e senhores.
Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares até a saída da corte, das autoridades que compõem a mesa de honra e familiares dos ministros empossados. Informamos que os cumprimentos serão recebidos no salão de recepções do 6º andar deste bloco B, onde será servido um vinho de honra. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Emanuel Pereira, presidente do TST e do CSJT. Está assim cumprida a finalidade desta sessão solene de ratificação de posse e da sessão solene de posse no Tribunal Superior do Trabalho. Eu declaro encerrada a sessão.